Paz do Senhor, queridos. Pegue sua Bíblia comigo, por favor. Pastor Wesley usa palavras tão generosas que deixa a gente meio constrangido. Queridos, abra as vossas Bíblias, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, a carta aos Efésios, por favor. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14, 15, 16 e o versículo de número 18. Essa palavra eu tenho estudado ela essa semana e eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Capítulo 5, e eu esqueci meu óculos. Já viu que eu vim pegar aqui? Estou enxergando nada. Só vai pela revelação do Espírito mesmo, porque eu não estou vendo nada. É de perto e de longe, a mesma coisa. Nos diz assim, versículo 14 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remina o tempo, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18, a igreja, por favor. 1, 2, 3. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Esse púlpito é para uma pessoa bem alta, né? Não passou nem o pastor aqui baixinho, não? Isso aqui é uma ignorância toda. Isso é nos humilhar desse jeito, não dá certo, não, ué. Me fez você vai tirar foto, eu estou sem óculos, vou fazer muita careta. Não poste essas fotos, não. Deus abençoe o pastor Wesley, pastora, essa família que a gente ama tanto. O Wesley me conheceu quando eu era bem magro, né, Wesley? E menor não, que eu sempre fui desse tamanho, não aumentei muito, não. Eu era solteiro, o pai dele, o pastor Eduardo Sampaio, é uma grande referência na minha vida. Eu acho que ele deu uma acompanhada no meu ministério aí. Eu sou mais velho que você, né, Wesley? Eu acho, né? Não é não? Ah, graças a Deus. E tinha um tempo, Deus abençoe, obrigado. Tinha um tempo que eu tinha desejo de vir aqui na DEI Ipiranga, né? Tinha ver as fotos, ver as referências, as redes sociais, um povo muito alegre, muito feliz. E nunca deu certo, né? Pastor Edinho, né? Depois veio o outro pastor, não sei. Pastor Wesley algumas vezes, e hoje o Senhor aprova estar com vocês. E eu estou muito feliz. Eu estou sozinho, que eu tive que ir em outro lugar e não deu certo, e vim direto para cá. E dirigi sem óculos, eu disse, Jesus, bota o anjo aqui, por favor, me ajuda. Né? Queridos, mas vamos para o que nos interessa, que é a revelação do texto. A carta aos Efésios, ela é reconhecida como a epístola da unidade cristã, onde Paulo trata sobre a fé, que é a dependência da graça, que ninguém tem méritos próprios para a salvação, mas todos necessitam da graça para conseguir a salvação. E a terminologia graça, ela na sua interpretação mais simples ou simplória, é favor imerecido. Eu não mereço, mas necessito dela. E recebo por misericórdia. Ninguém aqui, inclusive eu, tem o direito de olhar para o céu e dizer, eu mereço alguma coisa de Deus. Mas todos nós, acredito, que necessitamos todos de Deus em nossa vida. Então, essa carta, Paulo faz essa abordagem do capítulo de número 2, acerca da graça, a salvação pela graça. E quando ele aborda isso, ele começa a dizer que ele se põe de joelho no capítulo de número 3 e ora a Deus, que é a qual todas as famílias na terra invocam, e pelo Santo Espírito, para que possamos ter um encontro no nosso interior e possamos sermos sarados, transformados por esta graça. E quando ele vai para o capítulo de número 4, gostaria de sua atenção, ele começa a dizer que esta graça, ela começa a manifestar, quando alguém já é salvo, ele recebe um propósito para existir. Ele existe pela salvação que Deus lhe permite ter. E através desse existir, ele recebe um propósito para realizar. Ou seja, uma identidade e uma missão. Pela identidade que eu tenho uma missão que eu devo realizar. E quando essa missão é realizar algo, porque Jesus realizou algo na minha vida. Ou seja, aquele que é salvo tem prazer de falar da salvação. Aquele que recebe um propósito para existir.
Ele recebe a salvação para que venha viver por ela. E através, quando você vive por ela, você tem prazer de anunciar essa salvação. Pois a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Quando ele volta no capítulo de número 4, aí confirma o meu pensamento sobre o propósito de uma missão, realizar algo pelo Senhor. Quando Paulo traz a dissertação dos dons ministeriais, que diz o texto, só teve um que desceu e subiu, e deu dons aos homens. Uns deu para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para mestres e outros para pastores. E esses dons unicamente para edificação, aperfeiçoamento e crescimento dos santos, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito e compreender a vontade do Senhor. Então ele traz salvação, capítulo 2, que essa salvação nos leva a um propósito para existir. Eu existo porque Deus me ama incondicionalmente. Segundo, eu recebo uma missão, um propósito para realizar, porque essa graça me permite ser revestido de dons. E nós que temos a confissão teológica assembleana ou a confissão teológica pentecostal, e eu não gosto muito dessa afirmação, porque nós não somos só pentecostais, nós somos cristãos, protestantes, reformados e continuistas. O que significa? Acreditamos na atualidade e continuidade dos dons, ok? A salvação não depende dos dons, mas os dons vêm por causa da salvação. A salvação sustenta os dons. Alguém está me entendendo? Porque não é o dom que garante alguém chegar ao céu, porque Jesus disse bem claro: ei, expulsamos os demônios no teu nome, curamos em teu nome, pregamos no teu nome. Jesus disse: para trás de mim que eu não vos conheço. Garantia de dom não é garantia de salvação, mas garantia de salvação é uma transformação contínua pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Aí, quando ele traz esse propósito, que é os dons da igreja, que é o revestimento de autoridade da igreja, aonde nós acreditamos que quando João Batista disse bem claro: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos um grande erro, e acho que podemos dizer quase centenário, que dentro dessa Assembleia de Deus nós sempre afirmávamos um certo paradigma, que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas. Não. Receber o Espírito, ser batizado no Espírito é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra. A partir do momento que você confessa Jesus e entra no processo que a gente chama da doutrina, da disciplina teológica, soteriologia, que é a doutrina da salvação, primeira coisa que você recebe, graça, e você é justificado pela fé. Depois de justificado, você é regenerado, sua natureza começa a mudar pela graça. E quando começa a mudar pela graça, o Espírito habita em você internamente para te santificar. E ele começa a separar entre a natureza adâmica e a natureza que você recebe de Cristo. E a tua consciência, que o Espírito que transforma você, te leva a ter uma santificação externa, que é um processo contínuo de separação. Então, ser batizado com o Espírito é ser selado pela redenção. Capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer sobre isso. Vós recebeste o Espírito da graça e fossem selados com esse dia para a grande dia da redenção. Então, não é só falar em línguas, a maior experiência espiritual que um homem ou mulher pode ter é a transformação através do Espírito Santo na salvação. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador publicamente, a Bíblia não diz que o Filho lhe confessa diante do Pai, e a partir desse momento que você tem consciência de arrependimento, pois a Bíblia nos diz que convence um homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo, então ele habita em você para te transformar diariamente. Então, todo aquele que confessa Jesus recebe o selo do Espírito Santo. Quem acredita nisso, me ajude a adorar. Aleluia. Agora existe o batismo com o Espírito, que a gente entra em outra disciplina teológica, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Os dons é o revestimento desse batismo. Esse batismo é um revestimento para você realizar a obra, ou ser capacitado sobrenaturalmente para poder edificar o corpo de Cristo. Ou seja, o batismo no Espírito é a experiência pessoal de ser transformado em algo, deixar de ser criatura e se tornar filho de Deus. O batismo com Espírito e com fogo é ser revestido de poder para poder pregar o Evangelho com autoridade. Quem acredita, levante suas mãos, por favor, diga: eu creio no Espírito Santo. Deixa eu ouvir você dizer. E quando eu digo isso, eu tenho que entender e refutar algumas interpretações errôneas. Crer no Espírito Santo não é como os russelitas, que creem que o Espírito é um vento.
pois ele tem uma interpretação do Velho Testamento um pouco agressiva, porque eles não sabem distinguir entre ruar e ruach. É um ruar, vento, sopro, uma força da natureza. E eles querem interpretar que a Bíblia, quando diz Espírito Santo, ele quer dizer que é a força ativa de Deus, a força de Deus soprando. Mas vamos para aquilo que nós chamamos antropologia bíblica. Você só pode identificar o homem pela manifestação do indivíduo. E a manifestação do indivíduo é a manifestação da personalidade do indivíduo. E nós cremos que o Espírito Santo não é uma força ativa, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O que é a terceira pessoa da Trindade? É um Deus em natureza que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus Pai, eu estou sentindo Jesus aqui. Deus Pai, arquiteto da salvação. Deus Filho, aquele que executa a salvação. Deus Espírito Santo, aquele que mantém a salvação em nossas vidas. Quem dá glória a Jesus por isso? Então, a Bíblia nos diz: não entristeceis o Espírito. Então, entristecer vem de persona, atitude de sentimento. Ok? A Bíblia nos faz entender. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, sentimento. Força não sente. Força não tem sentimento, mas pessoa sim. Então a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa. E o mais top, o mais lindo, que a Bíblia diz que ele é uma pessoa divina. Porque quando Ananias e Safiras mente, aí Pedro arretado disse: vocês não mentiram para homem, vocês mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Então, se eu fosse você, eu dava um sorriso. Ah não, os irmãos estão de máscara. Se eu fosse você, eu dava um glória, porque quem está com você não é um vento. Quem está com você não é uma força. Quem está com você é a pessoa bendita do Espírito Santo. Vamos adorar o Espírito Santo por alguns segundos. Deixa eu ver o povo pentecostal aqui. E eu acredito que uma das promessas mais motivadoras, que nos inspira a termos contínua transformação, desejo contínuo de experimentar o sobrenatural, é o que o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, sozinhos. Eu rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador. Aí alguém vai dar glória: que esteja convosco todos os dias. Ele está comigo domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Ele está comigo de janeiro a dezembro. Ele está comigo no dia que eu estou bem. Ele está comigo no dia que eu não estou bem. Ele está num dia com quem me aceita, no dia que nem me aceito. Mas Ele é Deus na minha vida, é Ele que me consola. Aí se eu fosse você, se alegrava, porque esse santo, perfeito, poderoso, autoridade, Deus Espírito, diz a Escritura, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente que você sente, e Ele tem resposta para aquilo que você está sentindo. Quem vai adorar o Espírito Santo? Deixa eu ver você. Andalaoema comindi Spiuamamba comandatorre. Mas você pode me perguntar: pastor, tudo bem, eu entendi o contexto do que o senhor quer dizer. O senhor explicou sobre propósito para existir, o senhor explicou sobre propósito para realizar, e o senhor explicou que o que nos motiva a vivermos esse propósito é a presença do Espírito Santo. Então qual é a sua mensagem, pastor? Antes de dizer o tema, que essa mensagem está subordinada, vamos primeiro para o versículo 18, e depois nós vamos para os versículos 14, 15, 16 e 17. Olhem bem para mim, eu não estou enxergando vocês. Não é Maria, mas está cheio de graça, né, esse pregador? Oh, meu Deus do céu, piada sem grossa. Mas eu sou assim quando eu me sinto bem, viu? A igreja aqui é gostosa, Deus abençoe. Ele diz assim: não vos embriagueis, mas ele dá uma negativa e uma ordem. Ele diz: não se embriague. Ele não está dizendo assim: você está proibido de se embriagar. Ele está te dando o poder de escolha. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Aí nós, assembleanos, e sabemos aqui para título de informação que o segmento do protestantismo no Brasil, ele tem 3 grandes segmentos.
igrejas tradicionais, que a gente chama de igrejas centenárias, reformadas, igreja pentecostal, que é os continuistas, né, que acreditam na atualidade e continuidade dos dons, e os neopentecostais, que até hoje ainda não identifiquei o que eles são direito, né? Porque não tem uma linha, você consegue identificar uma igreja reformada porque ela é sensacionalista, porque cessou os dons, eles não acreditam na continuidade dos dons, mas crê na graça, crê na Escritura Sagrada, igual a gente. E nós cremos no mesmo que eles creem mais, porque nós cremos na atualidade e Agora os neopentecostais ainda não entendi muito bem, não. Um dia, Jesus vai me explicar um dia. Mas é crente, para a glória de Jesus, Deus está com eles. Né? Porque o evangelho não é para pessoas perfeitas, e a Assembleia de Deus não tem um monopólio da fé. Deus levanta quem quer, usa quem quer da maneira que Ele quer. E a salvação não é uma placa denominacional, eu estou falando de ordem técnica e interpretativa, tá ok? Aí, nós cremos na continuidade dos dons, né? E a igreja neopentecostal crê na mensagem da continuidade dos dons, mas também no triunfalismo na terra, que é uma pregação um pouco perigosa, que a gente chama de antropocentrismo, ou seja, a doutrina da prosperidade. Mas vem para cá, o que você quer dizer, pastor? Mas toda denominação, todo segmento é um segmento de opinião humana, tem as suas lacunas. Eu não quero julgar os outros porque eu não congrego lá. Eu congrego dentro da Assembleia de Deus. E por alguns erros na nossa denominação, algumas pessoas se feriram. Esse acabei de dizer, que tem gente que antigamente se dizia que só tem o Espírito Santo quem fala línguas estranhas. Não, quem tem o Espírito Santo é quem nasceu de novo. Amém? Quem concorda com o que eu estou dizendo? Ok? E nós temos uma comparação nos neopentecostal, que eles gostam muito desse versículo, né? Por exemplo, eu sou pentecostal, eu gosto de monte, eu gosto de pandeiro, é o meu tipo de culto. Não é um dom, é a forma da minha personalidade de expressar meu culto, ok? É tipo quem já tomou choque aqui? Ontem eu fui lavar a área lá de casa, e pregador na pandemia, ele fica em casa e não faz muita coisa. Então, a mulher olha para você, meu filho, vem ajudar aqui. Né? E a Mara só tem desse tamanho, mas minha irmã, quando ela levanta aquela crista dela, me dá um medo. Aí eu fui varrer, aí tem um jato lá, né? Eu fui ligar a coisa, levei um choque, né? Olha eu como homem inteligente, né? Vai mexer com coisa de eletricidade, mulher, né? Aí a gente não sabe muito dessas coisas, aí eu fui lá, descalço, com a coisa molhada, fui mexer com eletricidade. Levei um choque, meu irmão. Eita, o que você quer dizer com isso? Cada pessoa é a mesma eletricidade, é a mesma voltagem, mas cada um reage de maneira diferente. Tem gente que sente a presença do Espírito e chora no cantinho, fica ali. Tem gente que já tem um temperamento igual eu, thank you very much. Obrigado. Tem gente que é igual eu, que a gente pula, a gente bate o pé, entra na unção de ninja e o pau come. É a minha personalidade. Mas isso não quer dizer que é uma doutrina. Quer dizer que é mistério. O único mistério que a Bíblia trata, tem irmão que vai profetizar para a gente assim, é mistério. Eu digo, por que você está profetizando se eu não vou entender? Né? A Bíblia Deus não é Deus de confusão. Quando Ele revela algo, Ele revela claro. O mistério era a salvação oculta aos gentios, que foi revelada através de Cristo Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós temos um erro que acaba se tornando um paradigma cultural. Que a pessoa cheia do Espírito, eles querem dizer que tem que ser embriagada pelo Espírito. Ou seja, uma certa feita, eu gosto de orar em monte, mas eu já tenho uns 20 anos que eu não vou. O que foi que vocês estão rindo? É porque eu fui lá e eu bati o pé e eu tal. Mas eu me controlo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não saio de mim. Aí veio o irmão rodando. E pá! Bem no meu ouvido. Eu abri o olho e digo, eita, é um anjo violento. Aí eu fiquei na minha, né? Aí o irmão veio de novo, pulando. Aí pá! Eu digo, eu vou entrar nessa mesma unção. Aí o irmão veio, eu rodei também de bem na costela. Pum! Não foi de Deus, mas... Ou seja, eu disse, irmão, eu parei. Ele disse, macho, vem cá, tu tem alguma coisa contra mim? Eu disse, como assim, irmão? Ué, tu veio aqui e me deu 2 tapão. Aí eu estava fora de mim, eu não senti, eu estava muito cheio do Espírito. Não, o Espírito Santo não tira o teu domínio. Você não fica em trânsito. Você não perde os sentidos. O que Paulo quer comparar aqui, eita que eu estou sentindo Jesus. O que ele quer dizer nessa metáfora, ele quer dizer o seguinte. Quando você vai para o livro de Provérbios, diz lá bem claro, quem fica gritando os ais sem lembrar? Quem olha para as feridas e não sabe por que adquiriu? É aquele que é dado ao vinho e controlado por ele. Ou seja, a Bíblia já está tratando o comportamento alcoólatra.
E quem aqui tem familiares e membros da família com essa maldição cultural? Porque geralmente quem tem um alcoólatra na família, ele é o resultado de transferência de uma família que foi alcoólatra. Ele recebe uma influência comportamental, educacional, do avô que passou para o pai e o pai passou para o filho. E geralmente quando alguém se entrega ao alcoolismo, é na tentativa de preencher algo que está vazio. E ele quer realizar certas coisas que no seu estado normal não consegue. Então ele precisa do efeito do álcool para poder se manifestar. Tem pessoas tímidas que querem falar, bebem. Tem pessoas tímidas que querem brigar, porque precisam beber, precisam de uma força externa. Olha o que Paulo está dizendo, que ser cheio do Espírito não é estar embriagado. Alguém que perde o controle, alguém que perde o domínio. Ser cheio do Espírito é o contrário. É o Espírito te dando liberdade a controlar a tua vida. Porque o pecado deste tempo quer te derrubar. Os dias maus querem te dominar. O mal dos homens querem te embriagar. Mas o Espírito vem e te dá liberdade. Você é filho. Eu vou gritar que eu acho que alguém vai entender. O Espírito em você te deu liberdade para que você grite. Você não é escravo das transferências familiares que você recebeu. Você não é escravo dos seus traumas. Você não é escravo das coisas que querem dominar suas emoções. Alguém está me ouvindo? Alguém está ouvindo? Sim. Ser cheio do Espírito, primeiro princípio, é ter consciência da existência em Deus. Alguém está aí? É saber que você existe por um propósito maior. Você não existe por causa do momento. Você não existe por causa do seu passado. Você existe pelo amor incondicional que Deus tem para você. Alguém está me ouvindo? Será que alguém está no culto? Em o nome de Jesus. As pessoas estão se embriagando com emoções extremamente destrutivas. Eu me lembro que papai, embriagado, um dia me deu uma surra que eu fiquei desmaiado, 2 horas, eu só tinha 8 anos de idade, meu pai pesava 110 quilos. Deu para imaginar o tamanho do homem? Ele me bateu que eu fiquei desacordado, minha mãe queria me acordar, não, eu estou ensinando ele a ser homem. E no outro dia, a mamãe foi perguntar, por que você bateu naquele menino? Eu não lembro. E todo aquele que machuca, esquece. Todo aquele que fere, esquece. E vamos ser sinceros, de vez em quando, nós nos tornamos os nossos próprios sabotadores. Porque as feridas que foram transferidas para nós, nos embriaga. A ira nos domina. A mágoa nos domina. O ódio nos domina. O Espírito Santo não veio só para você falar em línguas estranhas. O Espírito Santo não veio só para você profetizar ou pular no culto. O Espírito Santo veio para te transformar. O Espírito Santo veio para te dar propósito para existir. Alguém não entendeu? Tem gente que vive em prol das suas necessidades e tem gente que vive em prol do seu propósito. Vivemos uma geração que as pessoas estão sobrevivendo emocionalmente e Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver. Você tem o melhor de Deus, que é a graça. Eu vou repetir até alguém reagir. Você tem o melhor de Deus, que é a graça. Alguém está me entendendo? Você tem. E manda perguntar nessa santa tribuna: o que é que está dominando e controlando as suas emoções? Porque tem gente que está tão cheio com ontem que não consegue viver o hoje. Tem gente que está tão cheio com amanhã que esqueceu de viver hoje. Por isso que as doenças psicossomáticas, coisas que deveriam ser naturais, estão se tornando patológicas. A ansiedade é algo natural, mas tem se pluralizado de tal forma, tem que se trazido uma questão de maximizar esse sentimento, que as pessoas estão escravas. Ele fica pensando tanto no que vai acontecer amanhã, que esquece de fazer hoje. Ele foi tão machucado ontem, que não consegue acreditar hoje. Nós entramos na síndrome de tempo de Marta. Alguém está no culto?
Jesus chega para Marta, Marta está lá, o autor da vida, o rei da glória, aquele que ressuscita a morte, está diante de Marta. E Marta, de vez de celebrar a presença de Jesus, disse o quê? Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria? Ela está falando o quê? Se tu tivesse, que sentimento é esse? Passado. Ah, eu não tive, e não consegue viver. A gente fica tão escravo do que perdemos, que não conseguimos celebrar o que temos. A gente fica tão escravo daquilo que não temos, que não conseguimos ser gratos pelo que recebemos. E Marta grita, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria? Aí depois Jesus diz, Marta, bichinha, coisinha, eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, Aí Marta não entendeu a mensagem, porque depois ela fala, eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar nos últimos. Ou seja, ela sai do passado, eita, que Jesus está nos chamando para um particular. Ela sai do e vai direto para o e não celebra o presente. E a maior característica do presente quem era? Jesus. Está faltando rapadura? Tem Jesus. Está faltando amigos? Tem Jesus. Eu perdi parentes? Tem Jesus. Então pare de ser escravo do ontem, ou pare de ser o produto do amanhã. Vivo hoje, porque Jesus é contigo todos os dias. Eu vou gritar, e disse Jesus, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Rogarei ao Pai que vos dê outro consolador que esteja convosco. Então vamos parar de celebrar o ontem e vamos começar a celebrar hoje. Porque celebrar hoje é celebrar a presença do Espírito. Eu vou gritar até que alguém reaja, pelo amor de Deus. O Espírito está com você, não porque você merece, mas porque você necessita dele. O Espírito te dá razão para viver. Eu sei que nós estamos numa pandemia, estamos com distanciamento social, mas eu quero que você toque alguém do lado assim, e diga bem claro, viva o teu hoje, meu irmão, viva o teu hoje. O Espírito está com você. Diga para alguém, celebre a vida, pelo amor de Deus, celebre a vida, você está respirando. Anda lá, moça. Celebre. Em nome de Jesus, receba a colheita do céu, para que você enxergue o cuidado do Espírito com você e pare de enxergar só o que é negativo. Pare de buscar só aquilo que te justifica a parar de sonhar. Não posso sonhar, meu passado não deixa. Não posso sonhar, o meu futuro eu não enxergo. Está na hora de viver o versículo 14. Alguém que é cheio do Espírito, a primeira coisa que ele faz é uma ordem. Desperta, tu que dorme. E Cristo te levanta dentre os mortos. E Cristo te Ou seja, o texto, olha como é complexo esse texto. Eu acho que, já tem que acabar, né? Pode acabar, irmãos? Oxê. Começou agora. Eu estou com fome. Posso tirar esse blazer um pouquinho? Ô, lâmpadazinha para esquentar, amigo. Já dói na testa. Não cheira não, viu? Que eu não tomei banho na tarde. Desperta tu que e te levanta. Dentre os... Meu Deus, isso é muito doido. Ou seja, quando um soldado está ferido num campo de batalha, a primeira coisa que se faz é deitar e fingir que está morto. Tem gente assim. Aqui não, graças a Deus, os irmãos já estão no terceiro céu. O que Paulo quer dizer? Tem gente que tem todas as razões em Cristo para viver, mas ele esqueceu de existir. Ele é uma sombra do ontem. Ele tem tudo na vida que Jesus tem para ele, mas só consegue enxergar aquele que o traiu.
só consegue enxergar quem o abandonou. Ou seja, ele se deita sobre aquilo que está morto. Dá para entender? Se eu falir o relacionamento, morreu. Alguém já viu milagre acontecer quando estamos lamentando sobre a morte da bezerra? Ou chorando sobre o leite derramado? Não. A Bíblia nos diz, enquanto o menino estava chorando, Davi estava clamando, jejuando. Mas na hora que a criança morreu, os servos de Davi tiveram medo de ele se suicidar. Mas Davi se levanta e disse, e aí, o bichinho morreu? Morreu. E agora? Fui frustrado. Não recebi na hora que eu queria. Davi ficou celebrando a frustração? Ou Davi escolheu superar? O que você está fazendo com as suas frustrações? Se entregando a uma doença psicossomática? Se entregando a uma depressão? Porque a depressão, ela não tem uma cura imediata. Ela é uma dor psíquica. Ela é contínua. Então precisa de um tratamento contínuo. E o Evangelho é o maior meio terapêutico para doenças emocionais. A Bíblia não nos diz que não íamos passar por depressão. A Bíblia nos dá um propósito para superarmos ela. No mundo tereis, mas tende ânimo. Está doendo, mas eu preciso viver. Eu perdi, mas eu preciso viver. Me rejeitaram, mas eu preciso viver. Será que eu estou pregando besteira? Ninguém me enxergou, mas eu preciso viver. Se você tem um propósito para viver, faça de Cristo a tua razão de vida. Eu vou repetir, que eu acho que só 10 levantaram a mão. Faça de Cristo a tua razão. Eu preciso viver. Eu tenho que parar de me deitar sobre lembranças que me fazem sofrer. Ah, não, Deus tem uma palavra para esta igreja. É a primeira vez que eu estou aqui, mas o Espírito Santo está me tomando. Essa palavra de igreja de rotatividade, igreja de imigração, que uma hora está cheia, uma hora não está, se encerra. Porque quando Jesus balança a videira, quando Jesus corta a videira, é para fazer crescer. Só fica o ramo que produz frutos. Terra, bandoéria. O Espírito me toma e diz, entrar em oração. Porque existe um grande avivamento para chegar nessa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem recebe essa graça? Está na hora de acordar. Está vivo, mas está dormindo. Está vivo, mas não está sentindo. Está vivo, mas não está vivendo. Está dormindo. Desistiu antes de tentar. Desistiu antes de tentar. Não faça das tuas feridas justificativa de desistência. Porque se você tem a graça de Deus, você não é resultado de suas feridas, você é resultado de um propósito maior. Faça das tuas cicatrizes medalhas de superação. Está na hora de acordar, está na hora de acordar, está na hora de acordar. Desceu algo de Jesus aqui. Há uma graça aqui. Talentos que estavam enterrados, está na hora de despertar. Eita, que visão espiritual. Olha que eu estou sem óculos. Jesus me mostra vários vasos. Sabe o que é vasos, né? Eles estão de boca para baixo. A graça quer descer, mas a boca está de para baixo. Não, está na hora de virar. Está na hora de se encher. O vaso está... Deus ainda tem azeite. Mas será que tem vaso hoje para ser cheio? Se tem, recebe o que eu estou recebendo de Jesus aqui. Aleluia. 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 Saia desse quarto escuro. Saia dessa zona de culpa. Desperta. Tu que dormes. Desperte para viver. Eu já estou concluindo. Desperte para aquilo que Deus tem para você. Para de celebrar o caos. Estou até sem sermanário.
Pare. Porque morto não sente. Morto é frio. Morto não respira. Morto não tem vida. Mas vivo, respira. O Espírito Santo está me dizendo: peça para o meu povo respirar a esperança no meio do caos. Levante as mãos comigo por alguns segundos. Aonde eu tiver um adorador sincero pela fé, se você já é batizado com o Santo Espírito do Senhor, seja renovado em variedade de línguas estranhas. Se você não é batizado, seja batizado agora pelo poder do nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja cheio. Em o nome. Aquele que é cheio do Espírito, ele tem uma necessidade de viver. Ele tem uma necessidade de viver. Ele tem uma necessidade de... Vamos, irmão, diafragma, oxigênio, vamos lá. Ele tem necessidade de viver, despertar, enxergar, sentir, celebrar. Tem pessoas aqui não, graças a Deus, que é muito difícil você conviver com elas, que são tão negativas que nos adoecem. Ela se tornou alguém que dormiu para aquilo que Deus tem para ela. E você já carregou alguém dormindo? É pesado ou não é? É ou não é? Mas hoje eu não sei de você. Eu vou sair desse culto diferente. Porque Cristo me esclarecerá. Não entendeu? Me iluminará. E eu quero aplicar algo profundo aqui. Paulo diz que ele ora para que o Espírito opere no nosso interior. Aí o Espírito Santo está me levando para uma revelação quentinha do céu. Quais são os quartos escuros de sua alma? Quais são os segredos, as dores, os desejos proibidos, os pensamentos ocultos que te torturam dia por dia? E quando você não tem resposta para a sua dor, você se torna refém dela. Mas quando você acorda e desperta, o texto diz, você sai de um mundo de mortos emocionais e Cristo vai iluminar a sua alma. Eita, aleluia. Isaac não tinha estrutura para enfrentar o deserto, mas Ismael tinha. Se foi você que passou nesse deserto, é porque Deus te treinou para ser guerreiro. Não entendeu? Eu vou gritar, ver se alguém consegue adorar comigo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu vou falar até alguém reagir comigo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem ama o Senhor aqui? Levante sua mão comigo e diga, pois o inferno precisa ouvir. Diga, em Cristo. Vamos, em Cristo eu tenho razão para viver. Diga, em Cristo eu tenho razão para viver. Quem tem essa razão para viver aqui? Quem vive pelo amor dele, você pode aplaudir, glorificar, exaltar o Senhor. Oh, glória, deixa eu terminar bem aqui. O texto diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Aquele que é cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, ele acorda daquilo que o destrói, ele se levanta daquilo que o impede, e também ele administra a sua vida de forma sábia. E o maior princípio de alguém que é sábio é o quê? O temor do Senhor. Quando o temor de Deus deixa de ser medo e se tornar
prioridade de importância, começamos a entender como devemos administrar a nossa vida. Eu vou repetir: quando o temor deixa de ser medo e se torna a prioridade de dar importância, a nossa vida é administrada de maneira diferente. Não entendi. Temor a Deus não é medo de Deus. Temor a Deus é medo de perder a presença de Deus. E por ter medo de perder a presença de Deus, eu priorizo a presença dele. Antes de eu tocar no meu celular, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar com Deus. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que realizar é falar com ele, porque ele é minha prioridade. Se eu tenho um temor a Deus, eu não vou trair a esposa. Se eu tenho um temor a Deus, eu não vou dividir a igreja. Se eu tenho um temor a Deus, eu não vou ferir as pessoas. Se eu tenho um temor a Deus, eu não volto para a bebida nem para a prostituição. Se eu tenho um temor a Deus, eu não ando de forma profana. Eu quero Deus enquanto eu tenho mais de Deus, mas eu tenho razão de ser santo. Alguém está me ouvindo? Quem me ajuda a adorar? Tem tecladista aqui? Agora, irmão, pois ele está na casa. Solte a sua voz, ele está na casa. Aleluia. Vede, tem uma autoanálise se o teu estilo de vida e as tuas escolhas condiz com o temor que você tem com Deus. Eu tenho uma palavra para alguém. Não toque na santa ceia do Senhor se tu vive de forma profana. Não faça isso. Jesus não merece a tua infidelidade. É melhor você admitir que está fraco e precisa de mudança do que fingir ser algo que você não é. Deus recebe mais a sinceridade do que máscaras. A gente tem mais medo da opinião dos homens do que a visão que Deus tem sobre nós. Sentimento de culpa não é arrependimento. Sentimento de culpa é tentar esconder dos homens, sem entender que Deus já viu. Arrependimento é querer mudar, porque você não está nem indo para a opinião dos homens. Você está dando importância à opinião que Deus tem sobre você. Quem recebe essa mensagem? Eu podia escrever, está gostoso. Sabe o que Jesus está me dizendo? É quentinho no céu. Essa igreja orou. Eu sei que a igreja não é constituída de pessoas perfeitas. Eu sou um pecador miserável, que se eu esquecer da graça de Deus, amanhã eu estou tomando cachaça, porque quem me sustenta é a graça. Mas eu não posso usar desta graça como subterfúgio para viver de forma profana. Deus nunca vai te proibir nada, mas Deus sempre vai te dar opção. O proibitivo é atrativo, mas a graça te dá opção. Meu filho, o teu desejo é esse, mas o teu viver é esse. Pastor Wesley, deixa eu ter uma palavra para o senhor. Eu sei que é difícil uma nova igreja, uma nova administração, ainda no meio de uma pandemia. E muita gente aqui era frequentador, observador de culto. Mas pode, Deus te deu o cajado, Deus te deu a vara. Não se preocupe não. Quem for sincero vai aprender a receber a disciplina. Quem for ovelha vai passar pela disciplina e vai permanecer. Porque mesmo errando, ele quer o céu. Ele quer mudar. Porque se a pessoa não gosta de ouvir verdade, é porque ela gosta de celebrar a mentira. Porque a vida dele é uma mentira. Mas aquele que recebe com prazer a verdade, é porque este é liberto. Não se preocupe não. Deus está botando essa casa em ordem. Uns dias eu sou de Paulo, outros dias eu sou de Cefas. Deus não usa cadeiras, Deus usa pessoas. Esse prédio pode ser o mais bonito que for, mas se estiver vazio, nunca vai ser a igreja. Igreja são essas pessoas que estão aqui. E é essas pessoas que Deus vai usar. Quem me ajuda a adorar? Vamos, levante suas mãos, pelo amor de Deus, adore. Eu só estou pregando há 35 minutos, vamos, adore. Diga, eu tenho necessidade de viver. Vamos, eu tenho necessidade de viver. Deus não me chamou. Vamos, irmãos, fale para fora. Deus não me chamou para o mundo dos mortos. Deus me chamou para viver a graça. Quem tem razão para viver, dê um glória alta a Jesus aí. Quem tem, eu tenho. Segundo, diga, ser cheio do Espírito.
é fazer do temor inspiração para administrar a sua vida. Quando Deus for a tua prioridade, a tua vida vai ser de maneira sábia. Porque tudo que tu vai escolher, tu prioriza a vontade de Deus. Eita, igreja top de pregar. O povo aqui é legal. O povo aqui gosta de palavra. Eu não sou demagogo não, o pastor Wesley me conhece. Sou cearense, sou bem ignorante, irmão. Se eu começar a pregar no lugar, o povo não dá muita importância, 15 minutos eu termino e vou embora. Oxe. Eita, pastor sincero. Isso mesmo. Jesus usa os doidos, né, irmão? Versículo de número 15, né? Portanto, vede prudentemente. Eu não quero ser nécio, porque eu tenho um temor de Deus. Versículo de número 16. Remina o tempo. Portanto, os dias são. Administre o seu tempo. Não seja escravo do seu tempo. Alguém está me ouvindo? Administrar o tempo é fazer do tempo não ser o senhor, mas é você se tornar senhor do seu tempo. Como assim? O que a Bíblia quer dizer? Remir, administre. Porque você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Então comece a sua vida pelo seu futuro. O que é começar a sua vida pelo seu futuro? Seu arrebatamento é o teu futuro. Então viva hoje como Jesus fosse voltar agora. Por quê? Os dias são? Se os dias são maus é porque os homens estão administrando de forma mal. Anápolis, uma mulher queimou o próprio filho. Quando a gente ouve em outro país é uma coisa, mas estamos ouvindo aqui do lado. Sim ou não? Em Goiânia, um dito pastor estava seduzindo uma menina de 13 anos. Santa Catarina, um cara louco, pegou um facão, matou 5 crianças e 2 professoras. Nós vivemos dias maus. Então, não dá para brincar. Quem é sujo, quem é limpo. Vivemos a geração da consciência individual. Pastor e igreja não vai mudar você, mas o evangelho. Quem tem Bíblia aí? Levante ela para cima. Não estou enxergando o fundão. Agora eu enxerguei. Eu sei que numa hora dessa o desodorante está quase vencendo. Mas levante sua Bíblia ao céu, em ato de fé. Diga: os dias são maus, mas eu escolho pela vontade de Deus. Esta palavra é a bússola da minha alma. Quem acredita que o céu é para você? Quem acredita que o céu... Eu quero ouvir crentes vivos celebrar a tua alegria de salvação. Vamos, 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 vamos. Os dias são maus, mas o meu Deus é bom. Os homens são maus, mas o meu Deus é bom. Os homens vão trair, vão ferir, vão caluniar, vão difamar, vão nos machucar. Mas eu não posso controlar o que as pessoas vão fazer contra mim. Mas eu posso administrar o resultado disso. Aleluia. Pastor Wesley, há uma graça de Deus aqui. Sabe aquele culto que o Espírito Santo está nos convidando ao colo? É dizer: vem cá, eu quero te curar. Eu quero apaziguar a sua alma. Essa igreja está enfrentando muitas tempestades, mas Jesus está colocando as coisas no lugar certo. Ele vai levantar um exército aqui. Não, já está levantando. Olha o barulho, olha o som. Olha o som. Oh, glória! O Espírito do Senhor quer ouvir a voz daqueles que creem que em dias maus vale a pena esperar o tempo de Deus. Ele quer te ouvir. Se coloque em pé. Elohim
Mashua. Yeshua Masabao. Elohim Makandoe da Cama Mondoe. Elibia Bandara Siribioba. Uma glória de graça neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Eu tinha que ministrar o versículo de número 17. Mas vamos deixar para a próxima vez. Pastor, qual é o tema dessa mensagem? Glória, cheios para existir. Vou repetir, cheios para existir. Eu tenho razão para viver. Quem tem razão para viver? Mesmo em dias maus, eu tenho razão para viver. Coloque a mão no seu coração, curve sua cabeça. Receba essa canção. Eu não sei nem o que eles vão cantar. Eu não vou cantar porque senão o povo desvia. Então vamos lá. Ministra a canção. Tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Aleluia. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso, Senhor. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti.
graça e de força. Quem recebe essa palavra, quem pode aplaudir, glorificar, exaltar o Senhor pela sua presença? Muito obrigado, Ministério Louvor. Não é para o Senhor. Quem recebeu dele, pelo amor de Deus, celebre. Pode sentar, queridos. Me perdoe, pastor 9:16. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Ore por mim.